O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 85. História do nascimento do ouro para a destruição do Asura Taraka. As divindades disseram: o Asura chamado Taraka, que recebeu bênçãos de ti, ó Pujante, está afligindo as divindades e os rishis. Que a morte dele seja ordenada por ti. Ó avô, é grande o nosso medo dele. Ó ilustre, nos salve. Nós não temos outro amparo além de ti. Brahman disse: eu sou imparcial em meu comportamento em direção a todas as criaturas. Eu não posso, no entanto, aprovar a injustiça. Que Taraka, aquele oponente das divindades e rishis, seja destruído rapidamente. Os Vedas e os deveres eternos não serão exterminados, ó principais dos celestiais. Eu ordenei o que é apropriado nesta questão. Que a febre de seus corações seja dissipada. As divindades disseram: por tu teres concedido benefícios para ele, aquele filho de ti tem estado orgulhoso de seu poder. Ele não pode ser morto pelas divindades. Como então sua morte será ocasionada? O benefício o qual, ó avô, ele obteve de ti é que ele não pode ser morto pelas divindades ou asuras ou rakshasas. As divindades também foram amaldiçoadas pela esposa de Rudra por causa do seu esforço nos tempos passados, para parar a reprodução. A maldição pronunciada por ela, ó o Senhor do Universo, foi esta: que nós não teríamos nenhuma descendência. Brahman disse: ó principais das divindades, Agni não estava lá no momento em que a maldição foi pronunciada pela deusa. Ele mesmo irá gerar um filho para a destruição dos inimigos dos deuses. Superando todas as divindades e danavas e rakshasas e seres humanos e gandharvas e nagas e criaturas emplumadas, a prole de Agni com seu dardo, o qual em suas mãos será uma arma incapaz de ser desviada se uma vez arremessada no inimigo, destruirá Taraka de quem seu medo surgiu. Na verdade, todos os outros inimigos seus também serão mortos por ele. O desejo é eterno. Aquele desejo é conhecido pelo nome de Kama e é idêntico à semente de Rudra, uma porção da qual caiu na forma ardente de Agni. Aquela energia, a qual é uma substância poderosa, e que parece com um segundo Agni, será lançada por Agni em Ganga para produzir um filho nela a fim de efetuar a destruição dos inimigos dos deuses. Agni não ficou dentro do alcance da maldição de Uma. O comedor de libações sacrificais não estava presente lá quando a maldição foi pronunciada. Que a divindade do fogo, portanto, seja procurada. Que ele agora seja designado para esta tarefa. Ó impecáveis, eu disse a vocês quais são os meios para a destruição de Taraka. As maldições daqueles que são dotados de energia fracassam em produzir algum efeito sobre aqueles que são dotados de energia. Forças, quando elas entram em contato com alguma coisa que é dotada de força maior, ficam enfraquecidas. Aqueles que são dotados de penitências são competentes para destruir até as divindades concessoras de bênçãos que são indestrutíveis. Vontade, ou anseio, ou desejo, o qual é identificável com Agni, surgiu nos tempos antigos e é a mais eterna de todas as criaturas. Agni é o Senhor do Universo. Ele não pode ser compreendido ou descrito. Capaz de ir em todos os lugares e de existir em todas as coisas, ele é o Criador de todos os seres. Ele vive nos corações de todas as criaturas. Dotado de grande pujança, ele é mais velho do que o próprio Rudra. Que aquele comedor de libações sacrificais, que é uma massa de energia, seja procurado. Aquela divindade ilustre realizará este desejo dos seus corações. Ouvindo estas palavras do avô, os deuses de grande alma então foram procurar o deus do fogo com corações alegres por seu propósito ter sido alcançado. Os deuses e os rishis então procuraram por todas as partes dos três mundos, seus corações cheios com o pensamento de Agni e desejando avidamente obter uma visão dele. Dotados de penitências, possuidores de prosperidade, célebres por todos os mundos, aqueles de grande alma, todos coroados com êxito ascético, viajaram por todas as partes do universo, ó o principal da linhagem de Brigu. Eles fracassaram, no entanto, em descobrir o comedor de libações sacrificais que tinha se escondido por fundir seu eu no eu, isto é, na água, pois a água é idêntica a Agni. Naquela ocasião, uma rã, vivendo na água, apareceu na superfície dela das regiões mais inferiores, com coração triste por ter sido chamuscada pela energia de Agni.
A pequena criatura se dirigiu às divindades que tinham sido tomadas pelo medo e que estavam todas muito ávidas para obter uma visão daquela divindade do fogo, dizendo: ó deuses, Agni está agora residindo nas regiões inferiores. Chamuscada pela energia daquela divindade, e incapaz de aguentá-la por mais tempo, eu vim para cá. O ilustre portador das libações sacrificais, ó deuses, está agora sob as águas. Ele criou uma massa de águas dentro da qual ele está morando. Todos nós temos sido chamuscados por sua energia. Se, ó deuses, vocês desejam obter uma visão dele, na verdade, se vocês têm algum negócio com ele, vão para lá. De fato, se dirijam para lá. Com relação a nós mesmos, nós fugiremos deste lugar, ó divindades, por medo de Agni. Tendo dito isso, Arã mergulhou na água. O comedor de libações sacrificais soube da deslealdade da rã. Indo até aquele animal, ele amaldiçoou toda a raça batráquia, dizendo: vocês de agora em diante serão privados do órgão de paladar. Tendo pronunciado esta maldição sobre a rã, ele deixou o local depressa para tomar sua residência em outro lugar. Na verdade, a divindade pujante não se mostrou. Vendo a situação a qual as rãs foram reduzidas por elas terem lhes feito um serviço, as divindades, ou o melhor dos brigus, mostraram benevolência para aquelas criaturas. Eu te direi tudo com relação a isto. Ouça-me, ó herói de braços poderosos. As divindades disseram: embora privados de línguas pela maldição de Agni, portanto, desprovidos da sensação de paladar, vocês ainda serão capazes de proferir diversos tipos de palavras. Vivendo dentro de buracos, privados de alimento, desprovidos de consciência, abandonados e sedentos, e mais mortos do que vivos, todavia todos vocês serão sustentados pela terra. Vocês também poderão perambular quando tudo está envolvido em densa escuridão. Tendo dito isto para as rãs, as divindades mais uma vez examinaram todas as partes da terra para descobrir a divindade de chamas ardentes. Apesar de todos os seus esforços, no entanto, elas fracassaram em chegar até ele. Então, ó perpetuador da linhagem de Brigu, um elefante, tão grande e poderoso quanto o elefante de Sakra, se dirigiu aos deuses, dizendo: Agni está agora residindo dentro desta árvore Asvata. Inflamado pela cólera, Agni amaldiçoou todos os elefantes, ó descendente de Brigu, dizendo: suas línguas serão curvadas para trás. Tendo sido apontado pelos elefantes, a divindade do fogo amaldiçoou todos os elefantes dessa maneira e então foi embora e entrou no coração da árvore Sami pelo desejo de residir dentro dela por algum tempo. Ouça agora, ó herói pujante, qual favor foi concedido para os elefantes, ó o principal da linhagem de Brigu, pelas divindades de destreza imbatível que estavam todas satisfeitas com o serviço, o representativo do que eles tinham feito por eles. As divindades disseram: com a ajuda de suas línguas inclinadas para dentro vocês poderão comer todas as coisas, e mesmo com aquelas línguas vocês serão capazes de proferir gritos que serão somente indistintos. Tendo abençoado os elefantes dessa maneira, os habitantes do céu mais uma vez retomaram sua procura por Agni. De fato, tendo saído da árvore Asvata, a divindade do fogo tinha entrado no coração de Sami. Esta nova residência de Agni foi divulgada por um papagaio. Os deuses então procederam para o local. Enfurecido com a conduta do papagaio, a divindade de chamas ardentes amaldiçoou toda a classe dos papagaios, dizendo: vocês deste dia em diante serão privados do poder da fala. De fato, o comedor de libações sacrificais virou para cima as línguas de todos os papagaios. Vendo Agni no lugar indicado pelo papagaio, e testemunhando a maldição pronunciada sobre ele, os deuses, sentindo compaixão pela pobre criatura, o abençoaram, dizendo: por tu seres um papagaio, tu não serás totalmente privado do poder da fala. Embora tua língua tenha sido virada para trás, contudo tu terás o poder da fala, limitado à letra K como aquela de uma criança ou de um homem idoso, tua fala será meiga, indistinta e maravilhosa. Tendo dito estas palavras para o papagaio, e contemplando a divindade de fogo dentro do núcleo de Sami, os deuses fizeram da madeira Sami um combustível sagrado adequado para produzir fogo em todos os ritos religiosos. E foi desde aquele tempo que o fogo é visto residir no âmago da Sami. Os homens vieram a considerar a Sami como meio apropriado para produzir fogo, em sacrifício.
Isto se refere à prática de fazer o fogo sacrificial por friccionar dois gravetos de sami, pois ela é uma madeira muito inflamável e por esta razão é usada em todos os ritos sagrados. As águas que se encontram nas regiões inferiores tinham entrado em contato com a divindade de chamas ardentes. Aquelas águas aquecidas, alto da linhagem de Brigu, são expelidas pelas fontes de montanha. Por consequência, de fato, de Agni ter residido nelas por algum tempo, eles se tornaram quentes pela sua energia. Enquanto isso, Agni, vendo os deuses, ficou aflito. Dirigindo-se às divindades, ele as questionou: qual é a razão da sua presença aqui? Para ele as divindades e os grandes rishis disseram: nós desejamos te designar para uma tarefa específica. Cabe a ti realizá-la. Quando realizada, ela irá redundar grandemente para o teu crédito. Agni disse: diga-me qual é o seu negócio. Eu irei, ó deuses, realizá-lo. Eu estou sempre disposto a ser colocado por vocês em qualquer tarefa que vocês desejem. Não hesitem, portanto, em me ordenar. As divindades disseram: há um Asura de nome Taraka que tem estado cheio de orgulho por causa do benefício que ele obteve de Brahman. Pela sua energia ele pode se opor a nós e nos derrotar. Ordene sua destruição. Ó Senhor, salve estas divindades, estes Prajapatis, e estes rishis, ó altamente abençoado Pavaka. Ó pujante, gere um filho heróico possuidor da tua energia que irá dissipar, ó portador das libações sacrificais, nossos temores daquele Asura. Nós fomos amaldiçoados pela grande deusa Uma. Não há nada mais a não ser tua energia que possa ser nosso refúgio agora. Portanto, ó divindade pujante, salve a nós todos. Assim endereçado, o ilustre e irresistível portador das libações sacrificais respondeu, dizendo: assim seja, e ele então procedeu em direção à Ganga, também chamada de Bhagirathi. Ele se uniu em ato sexual, espiritual, com ela e a fez conceber. Na verdade, no útero de Ganga a semente de Agni começou a crescer, assim como o próprio Agni cresce, quando abastecido com combustível e ajudado pelo vento. Com a energia daquele deus, Ganga ficou extremamente agitada. De fato, ela sofreu grande angústia e foi incapaz de suportá-la. Quando a divindade de chamas ardentes lançou sua semente dotada de grande energia no útero de Ganga, certo Asura, aplicado em seus próprios propósitos, proferiu um rugido terrível. Por causa daquele rugido terrível proferido pelo Asura para seus próprios propósitos, e não para apavorá-la, Ganga ficou muito apavorada e seus olhos rolaram de medo e revelaram sua agitação. Privada de consciência, ela se tornou incapaz de suportar seu corpo e a semente dentro de seu útero. A filha de Jano, inseminada com a energia da divindade ilustre, começou a tremer. Dominada pela energia da semente que ela mantinha em seu útero, ó Brahmana erudito, ela então se dirigiu à divindade de fogo ardente, dizendo: eu não sou mais capaz, ó ilustre, de carregar tua semente em meu útero. Na verdade, eu estou dominada pela fraqueza por causa desta tua semente. A saúde que eu tinha no passado não é mais minha. Eu tenho estado extremamente agitada, ó ilustre, e meu coração está morto dentro de mim, ó impecável. Ó o principal de todas as pessoas dotadas de penitências, eu sou incapaz de carregar tua semente por mais tempo. Eu a expulsarei, compelida pela angústia que tomou conta de mim, e não por capricho. Não houve contato real do meu corpo com tua semente, ó divindade ilustre de chamas ardentes. Nossa união, tendo como sua causa um infortúnio que alcançou as divindades, foi adequada e não da carne, ó alto de grande esplendor. Qualquer mérito ou demérito que possa haver neste ato, planejado por mim, ó comedor de libações sacrificais, deve pertencer a ti. Na verdade, eu penso, a justiça ou injustiça deste ato deve ser tua. Para ela a divindade do fogo disse: carregue a semente. De fato, mantenha o feto dotado de minha energia. Isto levará a resultados grandiosos. Tu és, na verdade, capaz de sustentar a terra inteira. Tu não ganharás nada por não manteres esta minha energia. Aquele principal dos rios, embora assim preterida pela divindade do fogo como também por todas as outras divindades, expeliu a semente no leito de Meru, aquela principal de todas as montanhas. Capaz, de alguma maneira, de carregar aquela semente, porém oprimida pela energia de Rudra, pois Agni é idêntico a Rudra, ela fracassou em segurar aquela semente por mais tempo por causa de sua energia ardente.
Depois que ela tinha rejeitado, por pura angústia, aquela semente brilhante tendo o esplendor do fogo, o perpetuador da linhagem de Brigu, Agni a viu, e questionou aquela principal das correntes. Está tudo bem com o feto que tu rejeitaste? De que cor ele é, ó deusa? De que forma ele aparece? Com que energia ele parece ser dotado? Conte-me tudo sobre isto. Ganga disse. O feto é dotado da cor do ouro. Em energia ele é exatamente como tu, ó impecável. De uma cor excelente, perfeitamente imaculado, e brilhante com esplendor, ele iluminou a montanha inteira. Ó principal de todas as pessoas dotadas de penitências, a fragrância emitida por ele parece com o perfume fresco que é espalhado por lagos adornados com lótus nipoyastelata, misturados com aquele da Nautile Kadamba. Com o esplendor daquele feto tudo ao redor dele pareceu ser transformado em ouro, assim como todas as coisas na montanha e a terra baixa parecem ser transformados em ouro pelos raios do sol. De fato, o esplendor daquele feto, se espalhando longe, caiu sobre montanhas e rios e fontes. De fato, parece que os três mundos, com todas as suas criaturas móveis e imóveis, está sendo iluminado por ele. Deste tipo exato é teu filho, ó o portador ilustre de libações sacrificais. Como Surya o teu eu brilhante, em beleza ele é assim como um segundo Soma. Tendo dito estas palavras, a deusa desapareceu. Pavaka também, de grande energia, tendo realizado o negócio das divindades procedeu para o local que lhe agradava, ó encantador dos Brigus. Foi pelo resultado deste ato que os rishis e as divindades concederam o nome de Hiranyaretas, que tem ouro como sua semente vital, para a divindade do fogo. E porque a terra segurou aquela semente, depois que a deusa Ganga a lançou sobre ela, ela também veio a ser chamada pelo nome de Vasumati. Vasumati implica dotada de riqueza, assim chamada porque a semente de Agni, identificada com ouro, é riqueza do tipo mais elevado e caiu na terra que desde aquele tempo começou a mantê-la. Enquanto isso, aquele feto, que tinha surgido de Pavaka e sido mantido por um tempo por Ganga, tendo caído em uma mata de juncos, começou a crescer e finalmente assumiu uma forma extraordinária. A deusa que preside a constelação Kritika viu aquela forma parecida com o sol nascente. Ela desde então começou a criar aquela criança como seu filho com o sustento de seu peito. Por esta razão, aquela criança de esplendor preeminente veio a ser chamada de Kartikeya por causa do nome dela. E porque ele cresceu da semente que saiu do corpo de Rudra, ele veio a ser chamado Skanda, caído. O incidente também de seu nascimento ter ocorrido na solidão de uma mata de juncos, escondido da visão de todos, o levou a ser chamado pelo nome de Gua, secreto. Foi dessa maneira que o ouro veio a existir como a prole da divindade de chamas ardentes. Por esta razão é que o ouro veio a ser considerado como a principal de todas as coisas e o ornamento dos próprios deuses. Foi desta circunstância que o ouro veio a ser chamado pelo nome de Jatarupan, aludindo ao incidente de ele ter assumido uma forma excelente após seu nascimento de Agni. Ele é a principal de todas as coisas valiosas, e entre os ornamentos ele também é o principal. O purificador entre todas as coisas purificadoras, ele é o mais auspicioso de todos os objetos auspiciosos. O ouro é realmente o ilustre Agni, o senhor de todas as coisas, e o principal de todos os Prajapatis. A mais sagrada de todas as coisas sagradas é o ouro, o principal dos regenerados. Na verdade, o ouro é citado como tendo Agni Soma como sua essência. Vasishta continuou. Esta história também, ó Rama, chamada Brahmadarsana, foi ouvida por mim antigamente, a respeito da realização do avô Brahman que é identificável com a alma suprema. Para um sacrifício realizado nos tempos passados por aquele principal dos deuses, isto é, o Senhor Rudra, alto de grande poder, que naquela ocasião tinha assumido a forma de Varuna, foram os Munis e todas as divindades com Agni em sua vanguarda. Aquele sacrifício também foram todos os membros sacrificais, em suas formas incorporadas, e o mantra chamado Vashati em sua forma incorporada. Todos os Samas também e todos os Yajushis, contados aos milhares e em suas formas incorporadas, foram lá. O Rig Veda também chegou lá, adornado com as regras de ortoépia. Os Lakshanas, os Suras, os Niruptas, as notas arranjadas em fileiras, e a sílaba, como também Nigra e Pragra, todos chegaram lá e tomaram sua residência no olho de Mahadeva.
Os Vedas com os Upanishads, Vidya e Savitri, como também o passado, o presente e o futuro, todos chegaram lá e foram mantidos pelo ilustre Shiva. O próprio Senhor pujante de todos então despejou libações em si mesmo. De fato, o manejador do Pinaka fez aquele sacrifício de formas diversas parecer extremamente belo. Ele é céu, firmamento, terra e a abóbada celeste. Ele é chamado de o Senhor da Terra. Ele é o Senhor cujo domínio é possuído por todos os obstáculos. Ele é dotado de Sri e ele é idêntico à divindade de chamas ardentes. Aquela divindade ilustre é chamada por vários nomes. Ele mesmo é Brahman e Shiva e Rudra e Varuna e Agni e Prajapati. Ele é o Senhor auspicioso de todas as criaturas. O sacrifício, em sua forma incorporada, e penitência, e todos os ritos de união, e a deusa Diksha resplandecente com observâncias rígidas, os vários pontos do horizonte com as divindades que respectivamente presidem sobre eles, os cônjuges de todas as divindades, suas filhas, e as mães celestes, todos se aproximaram juntos em um grupo de Pasupati, ó perpetuador da linhagem Brigu. Na verdade, observando aquele sacrifício de Mahadeva de grande alma que tinha assumido a forma de Varuna, todos eles ficaram muito satisfeitos. Vendo as donzelas celestes de grande beleza, a semente de Brahman saiu e caiu sobre a terra. Pela semente ter caído na poeira, Pushan, Surya, pegou aquele pó misturado com as partículas da semente da terra com suas mãos e lançou-a no fogo sacrificial. Enquanto isso, o sacrifício com o fogo sagrado de chamas ardentes foi começado e continuou. Brahman, como o Otri, estava derramando libações no fogo. Enquanto assim ocupado, o avô ficou excitado com desejo, e sua semente saiu. Logo que aquela semente saiu, ele a pegou com a concha sacrificial e despejou-a como uma libação de ghee, ó encantador dos Brigus, com os mantras necessários, no fogo ardente. Daquela semente Brahman de grande energia fez as 4 ordens de criaturas surgirem. Aquela semente do avô era dotada dos 3 atributos de Sattva, Rajas e Tamas. Daquele elemento nela o qual representava o princípio de Rajas surgiram todas as criaturas móveis dotadas do princípio de Pravriti ou ação. Do elemento Tamas nela surgiram todas as criaturas imóveis. O princípio de Sattva, no entanto, o qual morava naquela semente, entrou em ambos os tipos de existências. Aquele atributo de Sattva é da natureza de Tejas ou luz, sendo idêntico a Buddhi ou a compreensão, porque Buddhi, como a luz, revela todas as coisas. Ele é eterno e dele é o espaço interminável. Sattva, sendo da natureza do espaço, ou mais propriamente sendo o próprio espaço, é de forma universal, isto é, Sattva permeia tudo. Em todas as criaturas o atributo de Sattva está presente e é idêntico àquela luz a qual mostra o que é certo e o que é errado. Quando a semente de Brahman foi assim despejada como uma libação naquele fogo sacrificial, lá surgiram dela, ó o poderoso, 3 seres. Eles eram 3 pessoas masculinas, dotadas de corpos que partilhavam das qualidades das circunstâncias das quais eles surgiram respectivamente. Um ergueu-se primeiro das chamas do fogo, chamado Brig, e por isso ele veio a ser chamado pelo nome de Brigu. Um segundo veio dos carvões ardentes, chamados Angara, e então ele veio a ser chamado pelo nome de Angiras. O terceiro surgiu de uma pilha de carvões apagados e ele veio a ser chamado pelo nome de Kavi. Já foi dito que o primeiro saiu com chamas emanando de seu corpo e por isso ele foi chamado de Brigu. Dos raios do fogo sacrificial surgiu outro chamado Marishi. De Marishi, depois, surgiu Kasyapa. Já foi dito que dos carvões ardentes surgiu Angiras. Os rishis, diminutos, chamados Valaklias, surgiram das folhas de grama cusa espalhadas naquele sacrifício. Das mesmas folhas de grama cusa, alto de grande pujança, surgiu Atri. Das cinzas do fogo surgiram todos aqueles que são contados entre os rishis regenerados, isto é, os Vaikanasas, dotados de penitências e dedicados ao conhecimento védico e todas as habilidades excelentes. Dos olhos de Agni surgiram os gêmeos Asvins, dotados de grande beleza pessoal. Finalmente, de seus ouvidos, surgiram todos os Prajapatis. Os rishis surgiram dos poros do corpo de Agni. De seu suor surgiu Chandas, e de sua força surgiu a mente. Por esta razão, Agni é citado como sendo todas as divindades em seu eu individual, por rishis dotados de erudição védica, guiados pela autoridade dos Vedas.
Os pedaços de madeira que mantêm vivas as chamas de Agni são considerados como os meses. Os sucos que o combustível produz constituem as quinzenas. O fígado de Agni é chamado de dia e noite, e sua luz ardente é chamada de muhurtas. O sangue de Agni é considerado como a fonte dos Rudras. De seu sangue também surgiram as divindades de cor de ouro chamadas de Maitra Devatas. De sua fumaça surgiram os vasos. De suas chamas surgiram os Rudras, como também os 12 Adityas de grande refulgência. Os planetas e constelações e outras estrelas que estão fixas em suas respectivas órbitas no firmamento, são considerados como os carvões ardentes de Agni. O primeiro Criador do Universo declarou que Agni é o Brahma Supremo e Eterno, e o concessor de todos os desejos. Isto é realmente um mistério. Depois que todos esses nascimentos tinham acontecido, Mahadeva, que tinha assumido a forma de Varuna e que tinha Pavana como sua alma, disse: este sacrifício excelente é meu. Eu sou o Grapati nele. Os 3 seres que surgiram primeiro do fogo sacrificial são meus. Sem dúvida, eles devem ser considerados como minha prole. Saibam disto, ó deuses que percorrem os céus. Eles são os frutos deste sacrifício. Agni disse: esta prole surgiu dos meus membros. Eles todos dependeram de mim como a causa de seu surgimento. Eles devem, portanto, ser considerados como meus filhos. Mahadeva na forma de Varuna está em erro a respeito desta questão. Depois disto, o mestre de todos os mundos, o avô de todas as criaturas, isto é, Brahman, então disse: estes filhos são meus. Era minha a semente a qual eu despejei sobre o fogo sacrificial. Eu sou o realizador deste sacrifício. Fui eu que despejei no fogo sacrificial a semente que saiu de mim mesmo. O fruto é sempre daquele que plantou a semente. A causa principal destes nascimentos é a semente possuída por mim. As divindades então se dirigiram à presença do avô e, tendo curvado suas cabeças a ele, uniram suas mãos em reverência e lhe disseram: todos nós, ó ilustre, e todo o universo de criaturas móveis e imóveis, somos tua progenie. Ó Pai, que Agni de chamas ardentes, e o ilustre e pujante Mahadeva que, para este sacrifício, assumiu a forma de Varuna, tenham seu desejo, na questão da prole. Por causa destas palavras, embora nascido de Brahman, o pujante Mahadeva na forma de Varuna, o soberano de todas as criaturas aquáticas recebeu o primogênito, isto é, Brigu dotado da refulgência do sol, como seu próprio filho. O avô então planejou que Angiras se tornasse filho de Agni. Conhecedor da verdade a respeito de tudo, o avô então recebeu Kavi como seu próprio filho. Engajado em procriar criaturas para povoar a terra, Brigu, que é considerado como um Prajapati, desde aquele tempo veio a ser chamado como o descendente de Varuna. Dotado de toda prosperidade, Angiras veio a ser chamado de descendente de Agni, e o célebre Kavi veio a ser conhecido como o filho do próprio Brahman. Brigu e Angiras, que tinham surgido das chamas e dos carvões de Agni respectivamente, se tornaram procriadores de linhagens e tribos extensas no mundo. Na verdade, estes 3, isto é, Brigu e Angiras e Kavi, considerados como Prajapati, são os progenitores de muitas raças e tribos. Todos são os filhos destes 3. Saiba disso, ó herói pujante. Brigu gerou 7 filhos, todos os quais se tornaram iguais a ele em méritos e habilidades. Seus nomes são Shyavana, Vajrazirsha, Sushi, Urva, Sukra, dador de benefícios, Vigu, e Savana. Estes são os 7. Eles são filhos de Brigu e por isso são Bhargavas. Eles são também chamados de Varunas por seu antepassado Brigu ter sido adotado por Mahadeva na forma de Varuna. Tu pertences à linhagem de Brigu. Angiras gerou 8 filhos. Eles também são conhecidos como Varunas. Seus nomes são Vrihaspati, Uttatya, Payasya, Santi, Dera, Virupa, Samvarta, e Sudan foi o 8º. Estes 8 também são considerados como a prole de Agni. Livres de todos os males, eles são devotados somente ao conhecimento. Os filhos de Kavi que foi apropriado pelo próprio Brahman também são conhecidos como Varunas. 8 em número, todos eles se tornaram progenitores de raças e tribos. Auspiciosos por natureza, eles são todos conhecedores de Brahma. Os nomes dos 8 filhos de Kavi são Kavi, Kavya, Drishnu, Usanas dotado de grande inteligência, Brigu, Viraja, Kasi, e Ugra conhecedor de todos os deveres. Estes são os 8 filhos de Kavi. Por eles o mundo inteiro foi povoado. Eles são todos Prajapatis, e por eles foram procriados muitos descendentes.
Assim, ó chefe da linhagem de Brigu, todo o mundo foi povoado com a prole de Angiras, e Kavi e Brigu. O Senhor Supremo e pujante Mahadeva na forma de Varuna, a qual ele tinha assumido para seu sacrifício, tinha primeiro, ó Brahmana erudito, adotado Kavi e Angiras. Por esta razão, estes dois são considerados como de Varuna. Depois disso o comedor de libações sacrificais, isto é, a divindade de chamas ardentes, adotou Angiras. Por isso, toda a progênie de Angiras é conhecida como pertencente à linhagem de Agni. O avô Brahman foi, antigamente, gratificado por todas as divindades que disseram para ele, que estes senhores do universo, se referindo a Brigu e Angiras e Kavi e seus descendentes, salvem todos nós. Que todos eles se tornem progenitores de descendentes, para povoarem a terra. Que todos eles se tornem dotados de penitências. Pela tua graça, que todos eles salvem o mundo, de se tornar um ermo inabitado. Que eles se tornem procriadores e ampliadores de raças e tribos e que eles aumentem tua energia. Que todos eles se tornem mestres perfeitos dos Vedas e que eles sejam realizadores de grandes façanhas. Que todos eles sejam aliados para a causa das divindades. De fato, que todos eles venham a ser dotados de boa ventura. Que eles se tornem fundadores de famílias e tribos extensas e que eles sejam grandes rishis. Que todos eles sejam dotados de penitências superiores e que todos eles sejam dedicados ao sublime Brahmacharya. Todos nós, como também todos estes, somos tua progenie, ó tu de grande pujança. Tu, ó avô, és o criador de ambos, divindades e brahmanas. Marishi é o teu primeiro filho. Todos aqueles também que são chamados Bhargavas são teus descendentes. Nós também somos assim. Considerando este fato, ó avô, nós todos iremos ajudar e sustentar uns aos outros. Todos estes irão, dessa maneira, multiplicar sua progenie e estabelecer tu mesmo no começo de cada criação depois da destruição universal. Assim endereçado por eles, Brahman, o avô de todos os mundos, lhes disse, assim seja. Eu estou satisfeito com vocês todos. Tendo dito isto para as divindades ele procedeu para o local de onde ele tinha vindo. Isto foi o que aconteceu antigamente naquele sacrifício de Mahadeva de grande alma, aquela principal de todas as divindades, no início da criação, quando ele para os propósitos de seu sacrifício tinha assumido forma de Varuna. Agni é Brahman. Ele é Pasupati. Ele é Sattva. Ele é Rudra. Ele é o Prajapati. Estes são diferentes nomes de Brahman e Mahadeva. É bem conhecido que o ouro é a prole de Agni. Quando o fogo não está disponível para os propósitos de um sacrifício, ouro é usado como substituto. Guiado pelas indicações fornecidas pelas audições do Veda, alguém que esteja familiarizado com as autoridades e que conheça a identidade do ouro com fogo, age dessa maneira. Colocando um pedaço de ouro sobre algumas folhas de grama cusa espalhadas no chão, o sacrificador derrama libações sobre ele. Também sobre os poros de um formigueiro, sobre a orelha direita de uma cabra, sobre um pedaço de terra plana, sobre as águas de um tirta, ou na mão de um brahmana, se libações são despejadas, a ilustre divindade do fogo fica satisfeita e considera isto como uma fonte de seu próprio engrandecimento, como também das divindades através dele. Por isso é que nós temos ouvido que todas as divindades consideram Agni como seu refúgio e são devotadas a ele. Agni surgiu de Brahman, e de Agni surgiu o ouro. Por esta razão é sabido por nós que aquelas pessoas praticantes de virtude que fazem doações de ouro são consideradas como dando todas as divindades. O homem que faz doações de ouro alcança um fim muito elevado. Regiões de esplendor brilhante são dele. Na verdade, ó Bhargava, ele vem a ser instalado como o rei dos reis no céu. Aquela pessoa que, ao nascer do sol, faz um presente de ouro de acordo com a ordenança e com mantras apropriados, consegue repelir as más consequências pressagiadas por sonhos agourentos. O homem que, logo que o sol nasce, faz uma doação de ouro vem a ser purificado de todos os seus pecados. Aquele que faz uma doação de ouro ao meio-dia destrói todos os seus pecados futuros. Aquele que com a alma contida faz uma doação de ouro no segundo crepúsculo consegue obter uma residência com Brahman e a divindade do vento e Agni Soma em suas respectivas regiões. Tal homem obtém fama auspiciosa em regiões de grande bem-aventurança que pertencem ao próprio Indra. Obtendo grande renome neste mundo também, e purificado de todos os seus pecados, ele se diverte em alegria e felicidade.
Na verdade, tal homem alcança muitas outras regiões de felicidade e se torna inigualável por glória e fama. Seu rumo totalmente desobstruído, ele consegue ir a todos os lugares à vontade. Ele nunca tem que cair das regiões às quais ele alcança e a glória que ele adquire se torna grandiosa. De fato, por fazer doações de ouro alguém alcança inúmeras regiões de felicidade, todas as quais ele desfruta pela eternidade. O homem que, tendo acendido um fogo ao nascer do sol, faz doações de ouro em vista do cumprimento de um voto específico, consegue obter a realização de todos os seus desejos. É dito que o ouro é idêntico à Agni. O presente de ouro, portanto, é produtivo de grande felicidade. A doação de ouro leva a posse daqueles méritos e habilidades que são desejados, e purifica o coração. Eu assim te falei, ó impecável, da origem de ouro. Ó alto de pujança, ouça como Kartikeya cresceu, ó alegrador da linhagem de Bhrigu. Depois de um longo tempo Kartikeya cresceu. Ele foi então, ó o perpetuador da linhagem de Bhrigu, escolhido por todas as divindades com Indra em sua liderança, como generalíssimo dos exércitos celestes. Ele matou Daityatharaka como também muitos outros asuras, pela ordem do chefe dos celestiais, ó Brahmana, e atuou também pelo desejo de beneficiar todos os mundos. Eu também, ó alto de grande poder, discursei para ti sobre os méritos de se fazer doações de ouro. Portanto, ó o principal de todos os oradores, faça doações de ouro. Bhishma continuou, assim endereçado por Vasishtha, o filho de Jamadagni de grande coragem, então fez doações de ouro para os brahmanas e foi purificado de seus pecados. Eu assim te disse. Ó rei, tudo acerca dos méritos das doações de ouro e sobre sua origem também, ó Yudhishthira. Tu também, portanto, faça presentes abundantes de ouro para os brahmanas. Na verdade, ó rei, por fazer tais presentes de ouro, tu sem dúvida serás purificado de todos os teus pecados.